Boa tarde, estamos aqui com o Lucas Tamasi e vamos saber um pouco mais sobre o primeiro capítulo do livro Os Sertões. Bom, no primeiro capítulo o autor fala sobre Canudos. E nesse capítulo ele descreve Canudos geograficamente, falando sobre a flora, a fauna e o clima. E a região onde Canudos se estabilizou era uma caatinga, uma região com bastante relevos, com um clima muito quente e a flora era de muitas árvores secas. E com um clima seco dificultava muito na agricultura e por isso que o pessoal de Canudos sofria muito, com fome e sede. Vai. O povo de Canudos eles tinham uma vida miserável por causa da seca e a falta de apoio do governo. Bom, a Guerra de Canudos foi uma das guerras mais significantes da história brasileira. Ocorreu uma revolta, né, dos cidadãos de Canudos, porque o governo não apoiava eles em nada, não ajudava e eles já viviam uma vida miserável. A revolta que ocorreu para ter essa guerra foi uma revolta dos sertanejos contra o governo, mas isso ocorreu quando chegou o Antônio Conselheiro, um cara que se dizia enviado por Deus para ensinar o caminho certo. No caso, ele pregava contra o governo e para trazer um governo de hierarquia. Eles acreditavam num mestre divino e fazia com que os sertanejos acreditassem também. E o governo da República começou a ficar mais fraco porque eles estavam começando a cobrar impostos e os sertanejos não tinham condições de manter. Bom, e Antônio Conselheiro pregava sobre viver uma vida onde não há votos, mas sim uma hierarquia, onde o que está no auge dessa hierarquia seria Deus. E ele pregava sobre essas coisas e as pessoas começaram a acreditar mais naquilo que ele falava, naquelas verdades ditas por Antônio Conselheiro, porque aquilo parecia ser algo melhor e mais acessível para os sertanejos que estavam vivendo uma vida difícil, uma vida miserável em questão da seca. E eles pararam de pagar os impostos que foram colocados pelo governo. E até então, Antônio Conselheiro começou a crescer e fundou o vilarejo que se chama Canudos. E lá os sertanejos que não moravam lá próximo começaram a migrar para lá e começaram a seguir Antônio Conselheiro por onde ele passava. E isso chegou no governador. E quando ele descobriu, ele ficou daquele jeito. Aí ele não aceitava que outra pessoa estivesse no lugar dele, de governador, que estivesse impondo coisas às outras pessoas, propondo ideias diferentes. E se revoltou também e começou a organizar uma guerra. Começou a trazer soldados para tentar invadir Canudos e destruir Antônio Conselheiro, que estavam convencendo as pessoas de não pagar os impostos. Tentou 3 vezes invadir lá, preparou vários soldados, só que todos os soldados que entravam em Canudos não saíam mais, porque gostavam da forma como eles viviam lá, da simplicidade, da vida diferente que eles tinham. Aí eles iam, ficavam, e na quarta tentativa do governador tentar invadir, ele teve a ajuda de outro exército que era o brasileiro, né? De longe, então não era só do Nordeste, era de outros lugares. E eles invadiram e acho que o pessoal também ficou meio revoltado lá e todo mundo matou todo mundo. Aí no final que todo mundo morreu. Teve a guerra, mas todo mundo morreu. Aí depois dessa guerra histórica, se cumpriu uma profecia que Antônio Conselheiro dizia que a terra que era seca ia virar um rio. Acabou. O estilo empregado por Euclides da Cunha dá à obra um aspecto peculiar.
Isso ocorre devido à cadência formal que imita o movimento de entrada no sertão. Assim podemos perceber a preocupação estética do livro, como imitação de gírias e dialetos regionais.